Fala galera, Felipe Vieira aqui, Dev Front-End Senior com mais de 15 anos na área, e hoje a gente está aqui para a quarta parte do CV que a gente está fazendo do LinkedIn, tá? A gente parou exatamente aqui, tá? Eu não sei o que vocês acham melhor, tá? Eu vi que o pessoal anda comentando muito de problemas com integração com back-end e problemas de integração com login, tá? Então não sei o que vocês já acham de eu focar os vídeos agora mais nessas partes, tá? E fazer a parte da interface ali, pedindo o que eu quero pro nosso cursor aqui, é, fora das câmeras, tá? Para eu alinhar e fechar o layout por fora, porque vocês sabem que o layout é uma coisa mais fácil, vai pedindo, ele vai modificando, então depende do gosto e tudo mais, né? Acho que acredito que vocês consigam. E eu toco essa parte de integração com login e tudo mais. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer a integração com o login, tá? Para ensinar para vocês como fazer a integração. Eu não vou mexer na interface, tá? Desse cara. Eu só vou integrar o login para vocês fizerem o sistema de vocês e vocês poderem fazer o login, tá? Aí, se caso vocês acharem melhor eu focar nessas partes, aí eu faço a parte, eu finalizo a parte só da carinha dele do visual por fora, tá? Depois eu trago e falo mais ou menos como eu fiz. E eu foco aqui nessa parte mais de integração com o back-end, tá? Então deixem aqui nos comentários, tá? E não esqueçam, pessoal, se vocês curtirem, coloca o joinha, se não curtirem, coloca o dedão para baixo, tá? É muito importante para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo e eu poder trazer coisas semelhantes, tá? Para vocês. E compartilhe com seus amigos também, tá? E se inscreva no canal para vocês receberem todas as novidades do canal, tá? Vai ter bastante coisa que eu tô pensando aí pra gente compartilhar com vocês conhecimento, tá bom? Então vamos lá. O login. O que a gente pode fazer com o login, tá? Eu deixando o card aqui, eu fiz um vídeo para vocês ensinando como a gente subia uma VPS nossa e subir o front-end, tá? E eu passei meio por cima como a gente sobe um back-end lá, tá? Então hoje a gente vai subir esse back-end lá, tá? E a gente vai criar o back-end diretamente do cursor e injetar aqui, tá? Primeiro, vamos pro cursor. Esse projeto nosso, teoricamente, não precisaria de login, mas vamos supor que a gente precise de login para alguma coisa, tá? Eu quero um botão de login. Quando clicado, abra um modal de login. O login será feito com o GitHub. Eu vou manter o GitHub, tá? Mas é semelhante o processo do GitHub para o Google, pode ser o Google. Acho que o Google é até melhor, porque é mais fácil para vocês, tá? Tá. O login será feito com o Google. Apenas. Vou linkar com o back-end AppWrite, tá? Não vou mandar ainda, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no nosso sistema de hosting, igual aquele que eu mostrei para vocês no outro vídeo. No caso daqui, eu vou usar o AppWrite, tá? Para vocês instalarem, você vem aqui em Resources, clique em New. Só duplicar aqui, porque eu não vou entrar nesse cara, tá? Clique em New para criar um resource novo. Aí você vai vir aqui, ó, no Services e vai colocar AppWrite. É esse cara aqui, tá vendo? Backend como serviço, Backend as a Service, tá? Esse cara que vocês vão clicar e vai fazer a instalação dele, tá? Instalou esse cara. Só vou mostrar para vocês que tá aqui, ó, tá vendo? Ele vai entrar nessa tela aqui, depois que vocês cadastrarem lá. E vocês vão clicar no botão de deploy. Aqui tá stop porque ele tá rodando. É só vai ter um botão de deploy, deu deploy, beleza, ele vai subir. Terminou de subir, aqui vai estar escrito running. Vem em links e clica aqui. Ele vai abrir a URL, tá? Que no caso é o meu, vai ter o de vocês, vai ter zeradinho aí, tá? Eu vou ensinar como a gente faz a configuração aqui para poder fazer o login lá do nosso lado, tá?
Beleza, eu tenho alguns projetos aqui. A gente vai criar um novo projeto. Eu vou colocar CV Generator, tá? Criar. Tá criado. Vai aparecer. Já abriu. Aí beleza, vai entrar nessa tela, tá? Então o que a gente vai clicar aqui? A gente vai clicar em Web. Aí vai CV Generate, vai dar um nome para ele. Hostname deixa localhost, que a gente está testando ali no local, tá? Se vocês já estiverem feito deploy no hosting de vocês, vocês coloquem aqui, tá? Beleza? Aqui ele está falando como instala o Upright, tá? Tem que dar npm install. E se importa assim. Aí o que você vai fazer? Copia esses caras aqui. Vem aqui. Cola. Você está ensinando o cursor a fazer isso para você, tá? Beleza. Vai no next. Aqui também, tá vendo? Você vai copiar esse cara aqui, ó. Todo. Vira aqui. Ctrl V. Beleza. Next. Quanto dashboard. Ele vai pro seu dashboard, beleza. Aqui, a gente vai clicar em Alt. Clicou em Alt aqui, a gente vai em Settings. Aí a gente vai escolher qual é o vendor aí que a gente vai usar para fazer o login, tá? A gente falou Google, tá? Tá vendo? Tá disable. Clicou. Ele vai pedir um App ID e um App Secret, tá? Como a gente consegue esses caras? Primeiro, vamos dar um enable aqui. A gente vai entrar aqui para visitar a documentação, tá? Dá um enable, beleza. Aqui ele vai ensinar a gente como fazer as nossas credentials e tudo mais, tá? Eu vou criar uma nova só para vocês verem como faz, tá? Eles falam para você ir pro API Console, tá? Então a gente vai abrir o API Console. Beleza, esse cara aqui, se vocês tiverem conta, eu acho que a conta do Gmail normal funciona. Se não, vocês criam a conta rápida aqui do desenvolvedor. Demora um pouco para carregar mesmo, tá? É normal. Aqui ele fala, ó, das listas de projetos, seleciona um projeto ou cria um novo, tá? Então vamos lá. A gente vai criar um novo. Clicou aqui em cima, novo projeto, tá? A gente vai chamar esse de CV Generator. Beleza. Essa é a organização mesmo. Tá criando, beleza. Vamos ver o que ele vai falar lá. Open the console left side menu and select API Services. Beleza. Então aqui a gente tem que escolher API Services. E é esse cara aqui, né? Vamos selecionar o projeto primeiro, que aqui tá num projeto, outro projeto que eu tenho, tá? Beleza. Aí já tá em API Service, tá? Clicou aqui. The left side, clique em Credentials. Onde está Credentials? Será que é ali atrás? Aqui é Credentials, beleza. Então não é esse cara não. No Credentials, tá? Esse cara aqui. Provavelmente eu criar credenciais. Vamos lá. Then select o Auth Client ID. Beleza. Esse cara aqui, né? O Auth Client ID. Beleza. Não, não é esse. É no Credentials mesmo. Criar credenciais, ID do cliente Auth. Beleza. Aí, que fala? Beleza. Beleza. Tem que criar a tela de permissão mesmo. Disponível para qualquer usuário de teste que tenha uma conta no Google. Deixa externo. Criar. Nome do app. Vamos lá. CV Generator. E-mail deixa o seu mesmo.
Logotipo não precisa, não é required. Domínio também não precisa. Deixa eu ver se ele pede. Aí esse é o URL de redirecionamento, tá? Que a gente vai ter que copiar para colar, mas não é nessa parte aqui. Dados do desenvolvedor. E-mail qualquer. Salvar, continuar. Nada. Escopos. Salvar, continuar. Nó de teste, não. Paste. Faz tanto tempo que eu configurei esse cara aqui para mim. É bem chato. Do Google é bem chato para configurar. O do GitHub é bem mais fácil, tá? Beleza, vai nas credentials. Criar credenciais. ID do cliente auth. Seleciona o aplicativo. Aplicativo da web, tá? Deixa aqui mesmo. Não precisa. Aqui, ó. URL de redirecionamento. Aqui você vai copiar esse cara. E vai colar aqui. Beleza? Adicionar. Tá adicionado. Criar. Beleza. Aí, ó. Ele já te deu um ID de cliente e uma chave secreta, né? Então a gente vai copiar esse cara aqui, ó. ID do cliente. Vai voltar aqui, ó. Colou. Aí vai nesse cara. Chave secreta. Vai lá. Colou. Update. Beleza. Tá ok. Configurado. Ok. Tá. Daí a gente vai voltar lá pro nosso cara. E vai dar Enter. Simplesmente sim. Beleza? Aí ele vai pensar. Vamos ver como ele vai fazer essa implementação. Vou ajudar a criar um login com o Google usando o Pride. Primeiro vamos criar o componente modal. Beleza? Ele já setou o nosso cliente com o nosso ID de projeto e o endpoint que vai para o nosso back-end lá que a gente subiu na VPS. Beleza? Aí criou o componentezinho, o botão que abre o modal. Aí esse cara, tá vendo? Esse cara a gente precisa rodar para ele instalar, tá? Então vamos abrir outro terminal aqui, tá? Vamos dar um run. Para carregar. Beleza? Aí aqui, beleza. Para usar o botão, adicione nas suas aplicações. Beleza. Deixa eu terminar. Aceitar tudo para ele atualizar. E vamos voltar. Beleza. Tá um botão em algum lugar. Ele não colocou o botão? Ele não colocou. Então vamos pedir. Coloque botão de login no header. Para ele atualizar para a gente. Vamos ver. Para vocês, mas ultimamente o cursor está demorando um pouco para responder, tá? E olha que eu sou usuário pago. Não sei se tem muita gente usando agora. Vou abrir na bar aqui e ver se o login tá aqui. Tá? Aqui, login boot. Mas ele não tá usando o Navibar, pelo jeito. Vou procurar essa string ali só para saber aonde tá enquanto ele tá pensando na vida aí. Tá no peixe.
Beleza, botões Dark Mode. Estranho, né? Não, nada. Apesar que ele já fez aqui. Tá. Flash. Que tá reclamando. Ele fez alguma alteração aqui que não era pra ter feito. Mas beleza, vamos ver. Nada. Derrubar e subir de novo. Só pra ver. Ah, o Yarn, vocês podem estar olhando, mas ele falou NPM, Yarn NPM faz a mesma coisa, tá? É questão de gosto mesmo, você pode subir com os dois, se você tiver Yarn instalado, pode ser com Yarn, se você tiver NPM, vai de NPM. Isso, vamos lá. Nada. Vou pegar o login button aqui e eu vou pôr na mão mesmo, só para adiantar. Eu acho que é o meu computador que tá lerdo, porque até o autocomplete aqui tá demorando. Vamos fazer assim. Oi? Agora foi. Beleza. Beleza. Eu mesmo pus. Login apareceu continuar com o Google. Vamos clicar. É para ele fazer a readicionamento aqui, tá vendo? Aí a gente escolhe o e-mail que a gente quer. Ele para voltar para o nosso sistema assim que a gente confirmar o login, tá? Vamos clicar. Continuar. Beleza, provavelmente a gente está logado, só que a gente não sabe porque não aparece nada aqui, né? Então, vamos falar para ele que no page, eu adicionei o botão de login aí. Agora, faça que quando estiver logado, ao invés do botão login, apareça bem-vindo e o nome do cara que logou com o. Olha só, não precisa do e-mail não. Porque daí quando a gente logar, em vez de aparecer pro cara logar de novo, vai aparecer o nome dele aqui, tá? Aí dá para implementar o logout também, tá? A gente vai fazer também para vocês verem como fica. Mas vocês viram que é basicamente simples. A gente aqui, em menos de 10 minutos, fizemos um login funcional, tá? E se a gente for lá no nosso banco, a gente já tem eu logado aqui, tá vendo? Já tá cadastrado, persistido no banco, tá? Então a gente já consegue consultar se o cara já cadastrou e tudo mais, tá? Aí ele tá aplicando ainda. Aí eu tô usando o Upwrite, que é um cara que eu sempre uso para fazer MVP, que eu quero lançar e tudo mais, tá? Porque ele me permite ser mais produtivo, tá? Eu não tenho que ficar fazendo API e tudo mais, tá? Eu consigo fazer tudo o que eu quero na medida. Apesar que até agora eu não vi um cenário que eu não conseguiria utilizá-lo, tá? E ele é rápido, ele é mais fácil de implementar, ele é mais fácil para o pessoal que tem pouca habilidade com código, tá? Apesar de todo mundo usar o Supabase. O Supabase é um pouco mais completo, mas é um pouco mais complexo, tá? Então eu sugiro vocês utilizarem o Upwrite. Se vocês não quiserem fazer na VPS de vocês, como eu fiz aqui, só entrar no upwrite.com, cadastrar, vocês podem usar com uma certa limitação ali, mas a limitação é bem alta, tá? Vocês vão conseguir
usar tranquilamente. Aqui tá aplicando ainda, tá demorando, hein? Depois a gente precisa fazer logout, tá? Agora implemente o botão de logout como submenu ali quando o cara clicar no nome logado. Aqueles menus básicos mesmo, tá? Quando a gente clica aqui, a flechinha, dá pra gente fazer o sign out, tá? É basicamente isso que eu quero implementar ali. Tá demorando, hein? Vamos ver o que ele falou aqui. Vou ajudar a modificar o sistema para mostrar o nome do usuário. Beleza. Login button. Tá aqui. Como ele login button, eu tô procurando o arquivo, tá? Aqui dentro. Vou abrir. Eu copiei aqui o que ele tá falando que é para escrever e vou colar no lugar. Salvei. Beleza. Vamos para o próximo arquivo. Login modal. Ctrl Shift P. Tira esse sinal de mais. Backspace. Login modal. Não tem. Então esse cara aqui ele criou, tá? Accept. Aqui, ó. Criou aqui, login modal. Perfeito. Acho que é isso. Olha lá. Já tô logado. Posso colocar sair para vocês não confiarem na minha palavra, pra vocês verem que dá para logar. Vou apertar login, ele vai abrir aqui. Logar. Ele vai abrir para escolher. Clicou. Ele vai carregar. Logou, ele vai redirecionar para home. Carregou, ele vai carregar o nome ali do usuário logado. Olá, bem-vindo. Vieira e sair, tá? Então, a gente fez um sisteminha aqui, logado e o logout, tá? Que é o basicão que o pessoal faz. Aí, vocês querem fazer outro cara aqui, é só vocês virem aqui, tá vendo? Tem vários. Tem Facebook. Cada um tem um modo para você implementar. Tem que criar app, a maioria tem que criar app. Facebook tem que criar app. GitHub tem que criar app. Então você tem que ir lá, criar um app, pegar aquelas duas chaves, né? De ID para poder usar, tá? O, um manual, assim, que vai encher o saco é criar esses apps, tá? Depois que criou é fácil. É só mandar pro cursor que o cursor faz a integração, mas foquem que vocês precisam dar informação para ele. Viu que eu copiei todo o onboarding que o Upright me dá, mandei pro cursor e pedi para ele fazer a integração. Então sempre façam isso. Seja Supabase, seja Upright, tá? E conforme vocês forem fazendo na IDE aqui, na IDE não, no aplicativo, seja Upright ou Supabase, vai copiando o que ele fala que era para você implementar e vai colando como how-to ali, seja pro Bolt ou seja pro cursor, tá? E então, galera, esse vídeo eu queria trazer, focar só nessa parte de integração com back-end, tá? Dá pra gente fazer outra coisa. Comentem aqui se vocês acham legal eu trazer no banco de dados, tipo, a gente vai fazer CV, faz um histórico dos CVs gerados, por exemplo, para guardar. Daí a gente vai aprender a trabalhar com bucket, porque a gente vai ter que salvar o PDF em algum lugar, né? Normalmente a gente usa para foto, né? Salvar foto, lá de perfil e tudo mais, assets, né? Que a gente fala. E a gente vai ter um banco de dados ali para salvar a informação, tá? Que esse usuário tem tantos CVs lá cadastrados com data e tudo mais, tá? Então, se vocês quiserem, vocês comentem aqui que eu foco nisso. E também comentem se vocês querem que eu termine a parte visual por vídeo, tá? Porque eu acho que, sei lá, seria mais celery eu focar nessa parte de integração, que o pessoal tem muito dificuldade, do que eu ficar focando na parte de design, da parte da carinha do projeto, tá? Porque vocês já viram mais ou menos como funciona a parte da carinha e a maioria consegue se virar muito bem no Bolt para a parte de front-end, ou conseguem até criar sistemas complexos com o front-end, tá? Mas eles patinam muito na parte de integração com back-end, tá? Por isso que eu queria focar
esses vídeos finais nesse cara, tá? Então comentem aqui, tá? Por hoje é só, pessoal. Valeu.